Muito bem, pessoal. Assunto da aula de hoje: lei dos senos ou teorema dos senos. Vou considerar um triângulo de vértices A, B e C com lados BC medindo A, AC medindo B e AB medindo C. Esse triângulo está inscrito em uma circunferência de centro O e cujo raio vale R, ok? Prontinho. De acordo com a lei ou teorema dos senos, a razão entre a medida de um dos lados do triângulo e o seno do ângulo oposto é sempre uma constante. Traduzindo, se eu divido a medida do lado BC pelo seno do ângulo A, se eu divido a medida do lado AC pelo seno do ângulo B, se eu divido a medida do lado AB pelo seno do ângulo C, eu sempre encontro o mesmo valor. Então, de acordo com a lei dos senos, A sobre o seno do ângulo com vértice em A é igual a B sobre o seno do ângulo com vértice em B, que é igual a C sobre o seno do ângulo com vértice em C. E essa constante é igual ao diâmetro da circunferência que circunscreve o triângulo. Então, em qualquer triângulo, a razão entre a medida de um dos lados do triângulo e o seno do ângulo oposto sempre é igual ao diâmetro da circunferência que circunscreve esse triângulo. Então, qualquer medida lateral do triângulo dividida pelo seno do ângulo oposto sempre resulta no diâmetro da circunferência que circunscreve o triângulo. Lei dos senos. Ok, pessoal? Tranquilo? Vou provar para vocês que isso vale realmente, que isso não é uma falácia. Para isso, eu vou considerar dois casos. O caso em que o triângulo ABC é um triângulo acutângulo, portanto, ele tem ângulos agudos, e o caso em que o triângulo ABC é um triângulo obtusângulo. O ângulo com vértice em A é um ângulo obtuso, é um ângulo com medida entre 90 graus e 180 graus, tá? No primeiro caso, para efetuar a demonstração, eu vou fazer o seguinte. Notem que eu tenho em azul nessa figura, né, o raio dessa circunferência em destaque. Eu vou prolongar o raio, considerando então o diâmetro da circunferência, tá? Então o que eu tenho aqui é o diâmetro da nossa circunferência. Eu vou admitir que esse ponto é o ponto D de dado. Então, BD é diâmetro da circunferência. Isso significa que a distância de O até B é R, a distância de O até D também é R. Agora eu vou destacar para vocês em azul o segmento AD. Então, está aqui o segmento AD. E vou destacar também em azul o segmento AB. Pronto. Esse triângulo destacado em azul é o triângulo que eu vou considerar para poder demonstrar a lei dos senos. Observem que o ângulo ADB, ângulo com vértice em D, está inscrito na circunferência e ele enxerga, entre aspas, é claro, o arco AB. Nós sabemos que o ângulo inscrito em uma circunferência sempre tem como medida metade da medida do arco que ele enxerga. Portanto, esse ângulo com vértice em D vale metade da medida do arco AB. O ângulo com vértice em C, o ângulo ACB, também está inscrito na circunferência. Ele também vale metade da medida do arco que ele enxerga. E ele também enxerga o arco AB. Ora, se os ângulos ADB e ACB são inscritos e enxergam o mesmo arco, eles possuem medidas iguais. Portanto, se eu disser para você que o ângulo com vértice em C mede alfa, o ângulo com vértice em D também medirá alfa. Notem que o diâmetro BD dessa circunferência divide a circunferência em dois arcos, o arco BAD e o arco BCD. Os dois arcos medem 180 graus. O diâmetro divide a circunferência em dois arcos de medidas iguais. Portanto, cada um deles medirá 180 graus. O ângulo com vértice em A, o ângulo BAD, vou repetir, o ângulo BAD, ele é inscrito a essa circunferência e ele enxerga o arco BD que tem 180 graus.
O ângulo inscrito vale metade do arco que ele enxerga. Portanto, esse ângulo vale 90 graus. Pois bem, no triângulo destacado em azul, triângulo com vértices A, B, D, note bem, o seno do ângulo alfa é a medida do cateto oposto dividido pelo valor da hipotenusa. Então, no triângulo retângulo ABD, o seno do alfa é a medida do oposto C sobre o valor do diâmetro 2R. Vamos escrever aqui. C dividido por 2R é exatamente igual ao seno do ângulo alfa. Então, o C é 2R vezes o seno de alfa. Ou, em outras palavras, o C dividido pelo seno de alfa é igual a 2R. Concordo? Ocorre, pessoal, que seno de alfa pode ser o seno do ângulo D ou o seno do ângulo C. Então, eu posso trocar seno de alfa por seno de C. Assim, C dividido pelo seno do ângulo oposto, ângulo C, é igual ao dobro do raio da circunferência. Acabei de provar para vocês que quando eu divido a medida de um lado, por exemplo, C, pelo seno do ângulo oposto, eu encontro o diâmetro da circunferência que circunscreve o triângulo. Eu provei essa igualdade aqui. De forma análoga, eu posso provar que B sobre o seno de B é 2R e A sobre o seno de A também, tá? Muito bem, pessoal. Agora eu vou provar para vocês que a lei dos senos também é válida para o caso em que o triângulo é obtusângulo, tá? Para isso, eu vou prolongar o raio, destacando para todos vocês o diâmetro dessa circunferência, ok? Então, vamos lá? Eu vou destacar para vocês o diâmetro da circunferência. Olha aqui. Prontinho. Eu vou admitir que esse ponto é o ponto D. Vou construir para vocês o segmento BD. E vou destacar aqui em azul o segmento BC. Ok? Muito bom. Observem que o ângulo que tem vértice em B de bola, ele é ângulo inscrito na circunferência. Refiro-me ao ângulo CBD. Ele é inscrito na circunferência e, portanto, sua medida é metade do arco que ele enxerga. Como CD é diâmetro da circunferência, o arco em questão mede metade do valor do arco completo, o arco de uma volta. O arco de uma volta valeria 360 graus, metade vale 180 graus. Então, como CD é diâmetro da minha circunferência, eu tenho um arco de 180 graus na parte de cima e um arco de 180 graus na parte de baixo. O ângulo com vértice em B, o ângulo CBD, é inscrito e enxerga um arco com 180 graus. A medida do ângulo inscrito sempre é metade da medida do arco que ele enxerga. Portanto, esse ângulo vale 90 graus. Ok, pessoal? Muito bom. Eu vou admitir que este outro ângulo, o ângulo BDC, tem medida alfa. Observe que neste triângulo retângulo em azul, no triângulo BCD, o seno do ângulo alfa é igual à medida do cateto oposto, portanto A, dividido pelo diâmetro da circunferência, que é o dobro de R, é o dobro da medida do raio, 2R, tá bom? Então, teremos seno de alfa é A dividido por 2R. Assim sendo, 2R vezes seno de alfa é igual a A. Então, eu posso dizer que o A dividido pelo seno do ângulo alfa é igual ao dobro do raio. Agora, notem, pessoal, que o quadrilátero ABDC, acompanhe aqui, o quadrilátero ABDC, ele é inscritível na circunferência de centro O. Isso já foi visto em aulas de geometria. Os ângulos opostos
Os ângulos opostos de um quadrilátero inscritível em uma circunferência são suplementares. Eles possuem medidas cuja soma é igual a 180 graus. E ângulos suplementares possuem o mesmo seno. Isso significa dizer que o seno de alfa é igual ao seno do ângulo com vértice em A. Ângulos opostos de um quadrilátero inscritível em uma circunferência são suplementares. Eles possuem medidas cuja soma é 180 graus. E ângulos suplementares são ângulos com senos iguais. Assim, aqui embaixo eu posso trocar seno de alfa por seno do ângulo A. Eu provei que A sobre o seno de A é igual a 2R. De forma análoga, eu posso provar que B sobre o seno de B é igual a 2R e que C sobre o seno de C é igual a 2R. Prontinho, espero que vocês tenham acompanhado e agora nós vamos treinar a aplicação desse teorema resolvendo alguns exercícios, ok? Primeiro exercício. Determinar a medida do lado AB do triângulo ABC, sabendo que BC mede 10 raiz quadrada de 2 centímetros, o ângulo com vértice em A vale 30 graus e o ângulo com vértice em C vale 45 graus. Vamos desenhar o triângulo de vértices A, B e C. Então, pronto, consideramos um triângulo, pessoal, cujos vértices são o ponto A, o ponto B e o ponto C. De acordo com o enunciado, o segmento BC tem medida 10 raiz quadrada de 2 centímetros. O ângulo com vértice em A vale 30 graus. O ângulo com vértice em C vale 45 graus. E nós procuramos a medida do lado AB. Eu vou admitir que o lado AB tem medida X. Tá bom, turma? Certo? Lei dos senos. Em qualquer triângulo, se eu dividir a medida de um dos lados pelo seno do ângulo oposto, eu acho o diâmetro da circunferência que circunscreve o triângulo. Eu disse em qualquer triângulo, dividindo a medida de um dos lados do triângulo pelo seno do ângulo oposto, eu sempre encontro o diâmetro da circunferência que circunscreve o triângulo. Então, x dividido pelo seno de 45 graus é igual a 10 raiz quadrada de 2 centímetros dividido pelo seno de 30 graus. Notem que eu conheço o seno de 45 graus, eu conheço o seno de 30 graus, então eu vou encontrar o valor do x. É só ter calma e paciência. Nós vamos ter, então, x vezes o seno de 30 graus, multiplicação em diagonal, né? Vezes 10 raiz quadrada de 2 centímetros, vezes o seno de 45 graus. X vezes o seno de 30 graus, que é meio, igual a 10 raiz quadrada de 2, igual a 10 raiz quadrada de 2, vezes o seno de 45 graus, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2, centímetros. Agora, muita atenção. A raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é 2, que eu vou dividir por esse 2. Assim, concluímos que o x é 2 vezes 10 e, portanto, 20. 20 centímetros. Prontinho. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui a resposta. Resposta. Ele pediu a medida do lado AB. A medida AB é igual a 20 centímetros. Prontinho. Chegamos ao final, tá bom?
Então vamos para a próxima questão, pessoal. Calcular o raio da circunferência circunscrita a um triângulo, do qual se conhecem um lado A, que vale 20 metros, e o ângulo oposto, o ângulo converte em A, com 60 graus. Então tá. Então vamos admitir o seguinte: eu tenho aqui um lado que mede 20 metros, ok? O ângulo oposto tem vértice A, eu vou admitir que esse vértice é B, este vértice é C. O ângulo oposto tem medida 60 graus. Eu vou considerar este ponto, ponto O, como sendo o centro da circunferência. E o que nós queremos é o raio da circunferência que circunscreve esse triângulo. Vou representar a medida desse raio por R. Nós sabemos que em qualquer triângulo, a medida de um dos lados, portanto 20 metros, sobre o seno do ângulo oposto, seno de 60 graus, sempre é igual ao diâmetro da circunferência, certo? Lei dos senos. Sempre que eu divido a medida de um dos lados pelo seno do ângulo oposto, eu encontro o diâmetro da circunferência que circunscreve o triângulo. Então, nós temos 20 metros igual a seno de 60 graus vezes o dobro de R. 20 metros igual. Seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes 2 R's. Eu divido o 2 pelo 2 e isolo R. Isolando o R, eu vou concluir que ele é igual. Olha para cá, eu vou isolar o R. Então, ele é igual a 20 metros dividido por raiz quadrada de 3. 20 metros sobre raiz quadrada de 3. Ora, pessoal, para encontrarmos o R, seria conveniente racionalizar o denominador desta fração. Então, eu vou multiplicar o denominador e também o numerador por raiz quadrada de 3. Lembrando que a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 é 1. Eu estou, na verdade, multiplicando a minha fraçãozinha por 1. Em cima eu tenho 20, que multiplica a raiz quadrada de 3. Embaixo, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá 3. Tudo isso em metros. Pronto, acabamos de encontrar a resposta para o nosso problema. Assim sendo, resposta. Ele pediu o raio da circunferência. Ele mede 20 raiz quadrada de 3 sobre 3 em metros. Pronto, foi dada a resposta. Tá bom, pessoal? Acompanharam? Muito bem. Muito bem, pessoal. Vamos ler o enunciado? Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície às margens de um rio e vê, do outro lado do rio, o topo do mastro de uma bandeira, no ponto B. Com o objetivo de determinar a altura H do mastro, ela anda em linha reta 50 metros para a direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C. Sendo D o pé do mastro, avalia que os ângulos BAC e BCD valem 30 graus e o ângulo ACB vale 105 graus, como mostra a figura a seguir. Então vamos lá. Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, aqui, às margens de um rio, e vê do outro lado do rio o topo de um mastro de uma bandeira no ponto B. Então a pessoa está no ponto A, na margem de um rio, e na outra margem, essa pessoa enxerga o ponto B, que representa o topo de um mastro, né, de bandeira, tá certo? Aqui tem a bandeira e aqui está o topinho do mastro no ponto B, tá?
Essa pessoa anda em linha reta 50 metros para a direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C. Então, ela sai do A e percorre 50 metros para a direita até o ponto C. Então, está aqui, 50 metros. D é o pé. D é o pé do mastro. O mastro é perpendicular ao solo, né? É um poste, tá bom? E D é o pé desse mastro, o pé desse poste. Ele avalia que os ângulos BAC e BCD valem 30 graus e 105 graus. Ele mediu esses ângulos de alguma forma, tá? Encontrou esses valores. Pede-se a altura H do mastro da bandeira em metros. Eu reproduzi esse triângulo, triângulo ABC, eu coloquei aqui, tá? Triângulo ABC. E o outro triângulo BCD, eu representei aqui embaixo. Então, vamos analisar o triângulo ABC inicialmente. No triângulo ABC, o ângulo converte-se em A, é um ângulo com 30 graus. Vamos anotar aqui, ó, 30 graus. O ângulo converte-se em C, tem 105 graus. 105 graus. E o ângulo converte-se em B de bola, pessoal, ele é tal que a soma dos três valores deve resultar 180 graus. Em qualquer triângulo, a soma das três medidas é igual a 180 graus, certo, pessoal? Então, se eu admitir que este ângulo mede, por exemplo, alfa, poderei escrever aqui em cima, olha, alfa mais 30 graus mais 105 graus deve resultar 180 graus. Então, alfa é 180 graus menos 135 graus, 45 graus, tá? Tá bom? Continuando. A distância entre A e C vale 50 metros. Agora, no outro triângulo, no BCD, estão acompanhando? O ângulo converte em C vale 30 graus. BD tem medida H. Notem que o BC que aparece nesse triângulo retângulo, tá vendo? O BC é o mesmo BC que aparece aqui. Eu vou admitir que essa medida é x e essa também é. Eu vou no primeiro triângulo encontrar o valor do x. Aí eu substituo aqui e acho o valor do h, tá? Então, nesse triângulo, eu vou usar a lei dos senos. Olha, sabemos que se eu dividir o x pelo seno do ângulo oposto, seno de 30 graus, eu vou encontrar o mesmo valor caso eu divida 50 metros pelo seno do ângulo oposto, seno do alfa. Certo, pessoal? Então, vamos repetir? Lei dos senos, né? X sobre o seno do ângulo oposto é igual a 50 metros sobre o seno do ângulo oposto. Multiplicação em cruz. X vezes o seno de alfa. Multiplicação em diagonal, né? X vezes seno de alfa. Só que o seno de alfa é o seno de 45 graus, que vale quanto? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Igual a 50 metros vezes o seno de 30 graus, que é meio, tá? Se eu multiplicar os dois lados da igualdade por 2, os denominadores desaparecem. E eu vou poder concluir que o x é igual a 50 dividido por raiz quadrada de 2 metros. Este é o valor do x, tá? Se você quiser, é possível racionalizar o denominador. O x é 50 sobre raiz quadrada de 2 vezes. Para racionalizar o denominador, multiplico numerador e denominador por raiz quadrada de 2, certo? Tudo isso em metros. Agora me ajuda aqui um pouquinho para você não viajar. Olha, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2, né? Tudo bem? 2 vezes, 50 dividido por 2 dá 25. Acabamos de encontrar o valor do x, que é o valor do BC. Muito bem.
Agora, no triângulo de baixo, notem que o seno de 30 graus é a medida h sobre x. Quem quer h precisa isolar o h. O h é igual ao x vezes o seno de 30 graus. Então, o h é igual a... O x é 25 raiz quadrada de 2. E o seno de 30 graus é meio. Não é isso, pessoal? Seno de 30 graus é meio. 1 sobre 2, tudo em metros. Se eu dividir 25 por 2, afinal 25 vezes 1 dá 25, dividido por 2, eu vou encontrar 12,5, que multiplica a raiz quadrada de 2 em metros, tá bom? Acabamos de encontrar a altura procurada. E a alternativa é B de bola. Muito bem. Enunciado, pessoal. Um barco está preso por uma corda AC. O barco está preso por uma corda AC ao cais, através de um mastro de comprimento 3 metros. O mastro é o AB, tá? Então, eu já sei que o comprimento do mastro AB de bola vale 3 metros. Vou marcar aqui 3 metros. O mastro AB mede 3 metros. Como mostra a figura, a distância em metros da proa do barco até o cais, ou seja, BC é igual a... Ele quer a distância do B até o C. Essa distância eu vou chamar de x, tá bom? Alguém sabe quanto vale esse ângulo aqui, ó? Nessa figura, quanto vale esse ângulo, pessoal? Notem que a soma dessas duas medidas deve resultar em 180 graus. Se à minha direita eu tenho 135 graus, o ângulo à minha esquerda valerá, com certeza, 45 graus, certo? O outro ângulo com vértice C, eu vou admitir que ele tem medida alfa. E aí é importante que vocês notem que alfa mais 75 graus mais 45 graus é igual a 180 graus. Qual será a medida do ângulo alfa, hein? 75 graus mais 45 graus dá 120 graus. 180 graus menos 120 graus, 60 graus. Perfeito. Encontramos a medida alfa. Bom, o que nós queremos é essa medida x. Então, olha para cá. X dividido pelo seno de 75 graus tem que ser igual a 3 metros dividido pelo seno de alfa. Portanto, eu vou precisar do seno de 75 graus, né? Eu vou precisar. Então, primeiro passo, vamos calcular o seno de 75 graus. E como calcular o seno de 75 graus? Nós sabemos que é possível substituir 75 graus por exemplo, 45 graus mais 30 graus, né? Seno de uma adição de arcos, tá? Tá bom, pessoal? Seno de 75 graus, né? Seno deste ângulo, é o seno de 45 graus mais 30 graus. Lembra da formulinha? Seno de uma adição de arcos? Seno do primeiro, cosseno do segundo, seno do segundo, cosseno do primeiro. Certo, pessoal? Tá bom? Lembrando que no caso da função seno, não há troca de sinais. Seno sem sono sem troca. Então, se aqui dentro eu tenho um sinal positivo, no desenvolvimento da fórmula eu também tenho um sinal positivo. Muito bom. Vejamos qual o resultado. Seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. O seno de 30 graus é meio. O cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2.
Resultado final. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 6 e 2 vezes 2 dá 4. Mais 1 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 e 2 vezes 2 é 4. Enfim, o seno de 75 graus é igual a raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 2, tudo isso dividido por 4. Agora eu vou aplicar a lei dos senos. X sobre o seno de 75 graus é igual a 3 metros sobre o seno de alfa. Lembrando que o alfa vale 60 graus, tá? Então, x sobre o seno de 75 graus é igual a 3 metros sobre o seno do alfa, portanto, o seno de 60 graus. Agora eu vou multiplicar em diagonal. Então, nós vamos ficar com x vezes o seno de 60 graus, que é a raiz quadrada de 3, dividido por 2. X vezes seno de 60 graus, x vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. E 3 metros vezes seno de 75 graus, que é a raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 2, tudo sobre 4. Então, do outro lado, nós vamos ficar com o número 3 vezes a raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 2, tudo isso sobre 4, tá bom? Gente, agora eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção. Olha. Este 2 e este 4. Se eu multiplicar os dois lados pelo 2, eu vou ficar com x vezes a raiz quadrada de 3 igual a 3 vezes a raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 2, e aqui vai aparecer o número 2, certo? O seu concorrente diria, olha, Miranda, eu vou passar o 2 para lá multiplicando, aí eu simplifico o 2 com 4, sobra 2 embaixo. É o que diria o seu concorrente. Mas nós sabemos que o que nós estamos fazendo, na verdade, é multiplicando, nós estamos multiplicando os dois membros da igualdade por 2. Então, quando eu multiplico isso aqui por 2, esse 2 do denominador desaparece, e quando eu multiplico isso aqui por 2, o 4 se transforma em 2, tá? Próximo passo, pessoal, seria dividir todo esse número por raiz quadrada de 3, certo? Só que quando eu divido todo esse número por raiz quadrada de 3, aparece raiz quadrada de 3 aqui embaixo, e eu, nesse caso, seria obrigado a racionalizar o denominador, tá? Então, que tal se nós fizéssemos o seguinte? Olha que legal que eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? E aí, tudo bem? Vocês estão acompanhando? Ó. Vai ganhar parabéns quem adivinhar o que eu vejo quando eu olho para o número 3. Alguém sabe o que eu vejo quando eu olho para o número 3? Olha, aqui no canto inferior esquerdo. Sabe o que eu vejo quando eu olho para o número 3? Eu vejo raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Notem que a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá 3. Aí o Henry acertou. Então, eu vou trocar este número 3 por raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Agora, eu divido os dois lados por raiz quadrada de 3, tá vendo? Divido os dois lados por raiz quadrada de 3. E aplico a propriedade distributiva. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 6 é a raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 6. Tudo bem, pessoal? Agora, a raiz quadrada de 18 pode ser simplificada. Concordam comigo? Por quê? Porque o 18, pessoal, ele na verdade, ele é 9 vezes 2. O 18 é 9 vezes 2.
Opa. Portanto, a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 2 fica indicado. Então, a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 2 eu deixo indicado. Mais a raiz quadrada de 6, tudo isso dividido por 2. Prontinho. Lembrando que tudo isso é dado em metros, né? Então, metros, aqui também, certo? Metros, aqui também metros, aqui também tudo isso em metros, aqui também tudo isso em metros e, obviamente, aqui também tudo isso em metros. Prontinho. Achamos o valor de x, tá bom, pessoal? Pronto. E a alternativa que apresenta este número é a alternativa A, tá bom? Tchau, pessoal, para todos vocês.